com o tema Os Tempos da Adoção. Eu sou Valdemir Rodrigues, sou pai por adoção, tenho 2 filhos que chegaram para a gente, para mim e para o meu companheiro, com 3 e 6 anos e meio, estão hoje com 7 e 10 anos, que são quase 4 anos que a nossa vida se transformou, né? São constantes aventuras. Nosso programa é uma parceria, é uma produção do APEGA, a Associação Pernambucana de Grupos de Adoção. Hoje nós estamos em parceria com o GEADIP, que é o Grupo de Estudo e Apoio à Adoção do Vale São Francisco, sendo representado aqui pela nossa querida doutora Tatiane Valério, e o GAFA, que eu represento, que é o Grupo de Apoio à Adoção Flores da Adoção. Nossa convidada de hoje para falar sobre o tema é a doutora Hélia Vegas. Ela é juíza auxiliar da primeira vara da Infância e Juventude da capital, juíza substituta da segunda vara da Infância e Juventude da capital e secretária executiva da SEJA. Bom, de antemão eu queria assim, agradecer ao IAI de Belo Jardim pela disponibilidade, pela oportunidade de colocarmos esses momentos, este programa, de falar sobre adoção, né, de nós podermos viver um pouco o mundo adotivo. E sem mais conversas, e para otimizar mais o nosso tempo para os tempos da adoção, eu passo a palavra para Tati. Você segue aí. Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao programa mensal, o Talk Show, que nós fazemos aqui através da Associação Pernambucana de Grupos de Apoio à Adoção, que é a APEGA. E, como o Valdemir disse, a gente agradece muito ao IAI Belo Jardim. Aproveitamos e pedimos às pessoas que se inscrevam no canal IAI Belo Jardim, @IAI Belo Jardim, no YouTube, porque eu acho que todo mundo que é militante de alguma causa gostaria muito de ter a seu dispor esse espaço que a gente tem mensalmente para conversar sobre adoção, não é? E desmistificar tantos temas que precisam ser repensados pela sociedade. E o GEADIP está muito feliz em participar desse momento hoje, não é? Recebendo. Eu acho que parou um pouquinho, a impressão minha. Aqui parou um pouco. Agora voltou, não é, Tatiana? Eu acho, é porque travou um pouquinho, doutora Tatiana. Oi, voltou? Voltou agora, Tati. Voltou. Então, vou só repetir dizendo que é um prazer enorme recebê-la, a senhora que é uma fonte de inspiração para todos os atores que trabalham no Judiciário de Pernambuco e, quiçá, do Brasil, pela sua disponibilidade, pela sua atuação tão afetiva e tão profissional. Então, é uma honra para os grupos de apoio à adoção de Pernambuco tê-la sempre disponível para a gente. Muito, muito obrigada. Seja bem-vinda. Boa noite a todos, boa noite, doutor Valdemir, doutora Tatiana. Agradecer, né, pela oportunidade, né, de ter essa conversa, né, uma troca, na realidade, de experiências sobre um tema tão importante, relevante, né, a adoção, porque é através da adoção que vidas, vontades, amores, não é, se encontram. E eu realmente sou apaixonada pelo que faço, porque eu acho que é uma área que a gente pode fazer uma diferença positiva na vida, não só das nossas crianças e adolescentes, mas também da família, né? E seja a família conquistada pela adoção, seja a própria família de origem, né? Porque nós buscamos sempre o quê? O melhor para essa criança e adolescente. Então, dizer que é um grande prazer. Que bom. Doutora Hélia, a gente vai começar com algumas perguntas, porque a gente escolheu para falar sobre os tempos, os diversos tempos que a adoção tem, né, para vários lados, digamos assim, desse instituto que ocorre, que nos orgulha tanto. E na experiência dos grupos de apoio, a gente sempre
é questionado sobre uma situação bem pontual, né? Porque as casas de acolhida, elas têm lá as crianças institucionalizadas por diversas razões, negligência, abandono, violência, maus tratos e tantos outros fatores, e as pessoas se perguntam por que é que se leva tanto tempo para definir a situação de cada criança, visto que tem crianças que chega a ficar 2, 3 anos sem ter sua situação definida, né? Se volta para a família biológica ou se vai para a família substituta. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse tempo de espera. Realmente, tempos da adoção, não é? Várias vertentes, não é, Tatiana? E em relação à questão do acolhimento, o acolhimento é importante que as pessoas esclarecer, né, primeiramente, que o acolhimento é uma medida protetiva, e aí nós temos o serviço de acolhimento, tanto institucional como familiar. Institucional é uma instituição que pode ser do município, do estado, ou uma organização não governamental que presta esse serviço, né, e que tem que cumprir os requisitos estabelecidos na lei para oferecer esse serviço. Ou pode ser o acolhimento familiar, uma família previamente a selecionada, que passa por todo um processo para poder realizar esse serviço. Lembrando que quem exerce a função de família acolhedora não pode adotar aqueles que recebem no acolhimento familiar. Então, é uma medida protetiva que tem um caráter excepcional. E o que é excepcional? Só deve ser aplicado o serviço de acolhimento quando realmente se verifica, e aí quem vai verificar? Quem trabalha com as garantias da criança ou do adolescente que está em situação de risco, o Poder Judiciário e, na maioria das vezes, na porta de entrada, os conselhos tutelares, que têm uma função muito importante também para a proteção das crianças e adolescentes que estão em situação de risco. Então, se verifica que uma determinada criança ou adolescente está em risco na sua família, aí pode ser a família natural, que se diz pai, mãe, ou até a família extensa, tios, avós. Se aquela criança ou adolescente está em situação de risco, e risco pode ser o quê? Sofrendo maus tratos, sendo negligenciado na sua saúde, na educação, na alimentação, sofrendo abusos, seja por violência física, violência sexual, situações que exigem que aquela criança ou adolescente seja retirado do seu seio familiar e seja protegido. No primeiro momento, se não há condições de permanência na família de origem, essa criança ou adolescente deverá ir para o serviço de acolhimento. Ora, os processos que envolvem criança e adolescente, e notadamente esses em que a criança ou adolescente foi retirada da sua família e está acolhida, eles têm a prioridade absoluta. O que é isso? Eles devem ter prioridade na sua instrução, ou seja, no seu julgamento, a prioridade que o juiz que analisa, o promotor de justiça que atua nesse processo, ele deve ter prioridade sobre todos os outros. Por quê? Até mesmo do idoso, porque no Estatuto do Idoso não tem a prioridade também nos feitos do idoso, a criança e o adolescente, os processos de criança e adolescente têm prioridade sobre quaisquer outros, porque nós estamos falando de pessoas em desenvolvimento que estão sendo privadas de ter a sua convivência familiar e comunitária. Então, antes da Lei 13.509 de 2017, que trouxe grandes e maravilhosas alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto dizia que essas ações, elas não podiam ultrapassar, a criança ou adolescente não poderia ficar acolhido além de 2 anos, salvo situações excepcionais. Com a Lei 13.509 de 2017, esse prazo foi ainda mais reduzido, 1 ano e 6 meses, ou seja, 18 meses. O que é que isso se entende? Que em 18 meses, que já é um prazo bem longo, não é, gente? 1 ano e 6 meses, tolhido de uma convivência familiar, é o prazo que o Estatuto diz que é o limite para se definir juridicamente, ou seja, processualmente, definir a situação daquela criança ou adolescente. Então, às vezes, o que é que pode levar a situações de um prazo se estender mais? Inúmeros fatores. Muitas vezes,
há necessidade de organizar a situação daquela família. Infelizmente, hoje, no nosso país, a gente vivencia um grande problema de desestrutura familiar, exposição de crianças e adolescentes à situação de risco por conta de quê? Drogas, dependência química, que leva ao desajuste da família, à violência a essas crianças e adolescentes. Muitas vezes se trabalha para que aquele pai, aquela mãe ou ambos se organizem na sua vida e possam reaver a guarda dos filhos. Isso não quer dizer que o juiz e Ministério Público, advogado, defensor, não deva ter a diligência e a celeridade. Nós não podemos tentar ad eterno, ou seja, eternamente, que aquela família se organize. Daí a grande importância da rede interdisciplinar de saúde e assistência social, por exemplo, CREAS, saúde, tratamento para essas pessoas que precisam, questão de transtorno psiquiátrico, dependência química. Agora, tem que haver diligência e celeridade. O que não pode é se prolongar o tempo de acolhimento e evitando-se assim que essa criança ou adolescente envelheça, adoeça no acolhimento, porque por melhor que seja o serviço de acolhimento, ele não é uma família. Entendeu? Então, assim, existem prazos que foram estabelecidos nessa Lei 13.509, inclusive para as ações de destituição do poder familiar. Às vezes, a maioria das vezes, quando a criança ou adolescente é retirada da família e vai para o acolhimento, a primeira ação não é de destituição, é ação de acolhimento, certo? Por quê? Porque a ação de destituição do poder familiar, o prazo para se concluir máximo são 120 dias, ou seja, 4 meses. E, em algumas situações, se verifica que há condições de reestruturação daquela família natural. E aí a ação de acolhimento. Quando não há, é destituição. E tem que se julgar em 120 dias. O que é que isso significa? Se é para voltar para a família, volta. Se não é, é para ter a destituição e a criança ou o adolescente ser colocado para adoção. Prioridade, doutora Tatiana, o segredo de celeridade e julgamento, e essa não demora, que a demora não aconteça, é nós, operadores do direito, juízes, promotores, priorizarmos os processos que envolvem crianças e adolescentes, principalmente aquelas que estão em situação de acolhimento. Sim, obrigada. Ok. Doutora Hélia, quando alguém decide adotar, não é difícil que comece a viver situações angustiantes com as etapas da habilitação, né? Nessa espera da habilitação. E muitas pessoas, a gente escuta muito nos grupos de adoção, falar que é muito burocrático, que é muito demorado, que podia ser mais simples, mais rápido, mas a gente sabe que essas etapas são importantes para a segurança do processo, né? Então, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre quais são essas etapas para essa habilitação. Primeiramente, eu vou dar uma dica, o site é muito bom, o site do Conselho Nacional de Justiça. Se as pessoas interessadas a se habilitarem para adoção, ou seja, serem pais pela adoção, primeiro passo de você adotar uma criança ou um adolescente de forma legítima, ou seja, correta, de acordo com o que o nosso ordenamento jurídico hoje, nosso Estatuto da Criança disciplina, nosso direito brasileiro disciplina, primeiro passo, se habilitar para adoção. E o que é isso? É comparecer à vara da infância e juventude de sua cidade, ou seja, do local onde você reside. Aí você pode dizer, mas eu moro numa cidade que não tem uma vara específica da infância e juventude, mas vai ter um juiz que tem a competência, ou seja, a responsabilidade sobre as ações na área da infância e juventude. Então, você vai comparecer no fórum da sua cidade. Se for aqui em Recife, você vai no Centro Integrado da Criança e do Adolescente, que é lá na Boa Vista, na Fernandes Vieira. Comparece na vara, e aí eu vou dar depois falar nesse período de pandemia qual é o procedimento, né, a ser feito, e vai dizer, eu quero me habilitar, eu quero adotar uma criança ou um adolescente, e aí você vai passar por esse processo de habilitação à adoção. É um processo administrativo, não precisa de advogado, então não tem custo,
certo, financeiro para você ingressar com essa ação, você tem que cumprir alguns requisitos, como o doutor Valdemir quer que eu fale, né, objetivamente. Então, o artigo 197-A do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz quais são os documentos que você já deve apresentar na Vara da Infância e Juventude. Uma dica para os senhores: entrem ou no próprio site do Tribunal de Justiça de Pernambuco ou no site do Conselho Nacional de Justiça. Se jogar no site de busca Sistema Nacional da Adoção ou simplesmente a tecla SNA, Passos para Adoção, vai dizer todos os documentos que vocês devem apresentar. Então, primeiro passo, providencia seus documentos pessoais, tira cópia, comprovante de residência para você comprovar que você mora naquela cidade onde você vai requerer habilitação, documentos de atestado de sanidade física e mental. O que é isso? Você, nesse caso, vai ter que procurar um médico, só o médico pode dar esse atestado, doutor Valdemir está de prova aí, né, gabaritado para dizer, não precisa ser um médico psiquiátrico, um clínico, qualquer médico ele pode dar, ele vai atestar que você está nas suas condições, tanto físicas e mentais, para adotar uma criança ou adolescente. Importante registrar, pessoa com deficiência mental pode, o Estatuto da Pessoa com Deficiência garante essa possibilidade. Agora, é lógico que essa pessoa, como qualquer pessoa que queira adotar, vai passar também por uma avaliação interdisciplinar, que eu vou explicar, certo? Que é feita pela equipe técnica da Vara da Infância. Você vai entregar esses documentos, vai entregar as certidões negativas, certidão de antecedentes criminais negativa, certidões cíveis, ou seja, que você não tem nenhum problema com a justiça, que você é uma pessoa idônea, ou seja, uma pessoa correta perante a sociedade, que tem condições de educar e dar uma boa educação para uma criança ou adolescente. Vai apresentar todos esses documentos. Aí você pode dizer, mas vou aonde? Vá na Vara da Infância e Juventude, na vara que tem competência para as ações da infância e juventude da sua cidade. Entrega essa documentação, vai preencher um formulário. Todas as varas já têm um modelo. Recife, por exemplo, tem no próprio site do Tribunal de Justiça de Pernambuco, se entrar, segunda vara da Infância e Juventude, que é a vara com competência, tem lá toda a explicação. Detalhe, em algumas cidades, em algumas comarcas, a exemplo de Recife, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, eu não sei Belo Jardim, doutora Tatiana, nós exigimos, além desses documentos que o Estatuto prevê expressamente no artigo 97, um outro requisito, que é a comprovação da participação dessa pessoa que quer adotar em reuniões. Recife, a gente exige 4 reuniões nos grupos de apoio à adoção. Doutor Valdemir, doutora Tatiana, tem muita propriedade para dizer quão importante é aquele que quer adotar, participar previamente dessas reuniões, porque é fundamental que se amadureça o propósito da adoção, o perfil daquela criança ou adolescente que vocês querem adotar, também sejam afastados mitos em torno da adoção, algum romantismo que as pessoas tenham em relação à filiação por adoção. Todos nós criamos expectativas com a chegada de um filho, mas é preciso a troca de experiências com pessoas que já passaram por todo esse processo, para que, na hora de requerer a habilitação para adoção, a pessoa esteja segura e amadurecida do que quer e qual é o perfil da criança ou adolescente que queira adotar, certo? Entrega essa documentação, primeira fase. Segunda fase, aí cabe ao quê? A vara da infância, ao juiz e à sua equipe. Existe a segunda etapa, que é obrigatória, participação do pretendente no curso de formação. Esse curso é muito importante. Nesse curso vai ser explicado o quê? Contexto do que é adoção, as fases, os perfis das crianças e adolescentes que hoje estão disponíveis para adoção no Brasil. Vocês vão participar desse curso. É pago? Aonde é? Quem oferece? Tudo gratuito e oferecido pela Vara da Infância. Nós tivemos uma grande conquista em meio dessa pandemia. Os cursos antes eram todos o quê? Presenciais, e nem todas as varas da infância possuem equipes técnicas
e nem grupos de apoio para dar o suporte, como o grupo de UGA de Belo Jardim dá, não é isso, doutora Tatiana, que oferece o curso. E isso trazia o quê? Atraso na conclusão das habilitações, espera, não é isso, doutor Valdemir? Espera. O Estatuto da Criança e do Adolescente, também por essa Lei 13.509, é claro, 120 dias para se concluir uma habilitação. Em muitos casos, esse prazo ele não era observado justamente pelas deficiências, falta de equipe técnica, necessidade do pretendente se deslocar para outra comarca para fazer o curso. Hoje, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, através da Coordenadoria da Infância e Juventude, desde julho, está oferecendo o curso EAD, o curso à distância de formação. Foi um grande avanço. Por quê? Você vai fazer aonde você estiver e no horário em que for mais viável para você, certo? Feito esse curso, vai o quê? A equipe técnica da vara vai fazer uma avaliação interdisciplinar. O que é isso? Entrevista com o pretendente, visita na sua residência, vai ver se você está com uma estrutura familiar adequada para receber o seu filho. Se você tem um equilíbrio emocional, uma condição financeira, não é ser rico não, gente, é o mínimo para garantir uma vida digna para aquela criança ou adolescente que será seu filho. Feito isso, tudo concluído, o Ministério Público, que é o quê? O promotor de justiça é o fiscal da ordem pública, ele vai atuar no processo para ver o que é melhor para a criança ou adolescente. Se manifesta e o juiz julga. Julgado, sentenciado, e havendo a decisão de que a pessoa está apta para adotar, será habilitado, e aí vai ser inserido o quê? Dada a sentença, 48 horas depois da sentença ser dada, a decisão da habilitação, o nome dessa pessoa, do casal, vai ser lançado no Sistema Nacional de Adoção. O que é isso? Um cadastro único para todo o Brasil. Então, também foi uma grande inovação desde 2008, que era o Cadastro Nacional de Adoção, o CNA, que foi alterado em outubro do ano passado para SNA, Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, sistema único, e que os pretendentes, inclusive, podem visualizar, é uma ferramenta maravilhosa. Procure no Google, SNA, vocês têm estatística de tudo, perfil das crianças e adolescentes hoje disponíveis à adoção, quantas são, há uma média de 5.500 crianças e adolescentes hoje disponíveis à adoção no Brasil, certo? É um número absurdo, calma, desses 5.500 quase 3.800 já estão vinculados. Pelo perfil haverá pretendentes, porque nós temos hoje quase 35 mil pretendentes para adoção já habilitados no nosso país. Tem todas essas estatísticas estão disponíveis para quem quiser acessar. É algo muito interessante. Dessas quase 5.500 crianças, nós temos 1.800. Esses sim, doutor Valdemir e doutora Tatiana. Nós temos que fazer um trabalho grande, porque são esses quase 2.000 crianças e adolescentes que fogem do perfil idealizado. E aí fala-se também da espera, né? Essa é outra etapa. Concluiu a habilitação, tem uma outra etapa. De que espera? A espera da chegada do filho. E aí, tudo vai depender do perfil da criança. Eu não vou nem falar adolescente, porque quem quer adolescente adota logo, né? O perfil que você quer adotar. Aí vai ser uma nova espera até você ser agraciado com o seu filho, ser convocado para adoção. E aí vai se iniciar uma outra etapa, que é a ação da adoção propriamente dita daquela criança ou adolescente. Não sei se eu consegui explicar, mas na prática, os prazos, os marcos dos prazos já são estabelecidos no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. 120 dias para se concluir uma habilitação para adoção, 120 dias para se concluir a adoção propriamente dita, 120 dias para se concluir a destituição do poder familiar. Então, veja, tudo é a prioridade que deve ser dada para o julgador, para quem trabalha nessa área também. Doutora Elia, antes da gente passar para a próxima pergunta, eu gostaria de saudar as pessoas que estão nos acompanhando. Tem pessoas até de outros estados, uma pessoa do Paraná acompanhando, são todos bem-vindos e bem-vindas, não é? Os nossos companheiros dos grupos de apoio à adoção aqui do estado também, sejam muito bem-vindos.
Quem não curtiu ainda a página do E aí Belo Jardim, curta, se inscreva no canal do YouTube. Eu vou curtir e vou me inscrever também, viu? Para dar aquela força ao nosso amigo Júlio, que é voluntário de todos os grupos de apoio, não é? Ele sempre dá uma força e a gente agradece mais uma vez. A senhora estava falando em relação ao perfil, e é uma coisa também que os pretendentes ficam angustiados, é com essa espera depois da habilitação. E a gente sabe que, em alguns casos, aqui mesmo em Belo Jardim, eu já testemunhei isso, uma pessoa se habilitou e, com menos de um mês, acho que 3 semanas mais ou menos, já recebeu a famosa e tão esperada ligação, né, que é a melhor coisa do mundo, a minha terceira adoção veio assim, foi fantástica, assim, eu não consigo descrever o que eu senti naquele momento com aquela ligação. Então, com mais ou menos 3 semanas depois de estar habilitado, de estar inserido no cadastro, a pessoa já recebeu a ligação. E tem outras pessoas que demoram anos aguardando. Anos. Aí essa demora, ela tem a ver também com o perfil, doutora Hélia? Tem tudo a ver. Então, 2 questões que devem ser ressaltadas. Primeiro, o perfil daquela criança ou adolescente. Não vou falar adolescente, porque, como eu disse, e nós temos hoje, inclusive o próprio Sistema Nacional de Adoção, ele traz essas estatísticas de idade do percentual da faixa etária disponível para adoção. Então, nós temos uma faixa etária muito alta da idade acima dos 12 anos, porque eu digo seguramente aos senhores que nós não podemos mais considerar como adoção tardia, ou seja, aquela adoção que é tida como um perfil de difícil colocação em família adotiva, de crianças até pelo menos 11 anos. Nós temos facilmente já pessoas habilitadas para essa adoção, e temos ainda a busca ativa, né, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho dela, né, mas se o meu perfil é de bebê, crianças de tenra idade saudáveis, ou seja, abaixo de 4 anos, você vai ter um tempo de espera maior. Bebê hoje, até 1 ano, o que é que a gente pode dizer? É uma média de espera de 5, 6 anos. Agora, qual é outro fator que pode levar esse tempo de espera a ser menor? O nosso Sistema Nacional de Adoção, o SNA, ele é um cadastro único para todo o Brasil. Mas, no critério de vinculação de uma criança ao pretendente, existem não só o critério da ordem cronológica da habilitação, ou seja, eu me inscrevi há mais tempo, eu vou ter prioridade à pessoa que se inscreveu depois de mim. Mas, além disso, é considerado também, e aqui em Pernambuco nós temos um ato normativo, que é o Provimento 01 de 2015, que diz quais são as regras que o juiz deve observar também na vinculação. Primeiramente, a criança que foi inserida no cadastro e disponibilizada para adoção de Belo Jardim, quando a equipe técnica do juízo entrar no SNA, essa criança ela vai ser primeiramente feita a busca para aqueles pretendentes que se habilitaram em Belo Jardim. Por isso que você só pode se habilitar nas comarcas, na vara da infância, onde você reside. Porque a criança daquela sua cidade, primeiramente, ela vai ser o quê? Vinculada a quem foi habilitado pela sua cidade. Então, Belo Jardim, criança que foi disponibilizada, primeiramente vai ser feita a busca para quem? Para os pretendentes de Belo Jardim. Em não havendo, aí vai se ampliar o quê? Para os pretendentes da circunscrição. Pernambuco, no nosso Tribunal de Justiça, é dividido num mapa em que diz as regiões. Passada aquela circunscrição, vai fazer a busca dos pretendentes do estado de Pernambuco e só depois do Brasil. Então, teoricamente, se eu estou habilitado numa cidade em que eu tenha menos pretendentes, eu, teoricamente, posso esperar menos, não é verdade? Mas tem um outro lado. Uma cidade maior, eu vou ter mais crianças e adolescentes disponíveis para adoção. Então, isso é um pouco relativo. Uma outra questão que pode ser relativizada também é
A ordem cronológica, ela não é um requisito que não possa ser relativizado. Se eu tenho uma criança ou adolescente com necessidades específicas, por exemplo, uma criança que ainda que seja um bebê, ela tem um problema de saúde que vai exigir uma família ou com maiores recursos, ou com uma condição que tenha mais tempo para cuidar dessa criança, e isso pode ser verificado e relativizado na escolha do pretendente. Mas o tempo de espera maior, o que prepondera é o perfil que eu escolho. Se eu quero um bebê saudável, branco, menina, eu vou esperar mais. Por quê? É preconceito isso? Não, de forma alguma. A adoção é um ato de amor e tem que ser uma decisão de filiação. Não é caridade e, portanto, quando eu escolho um perfil, eu tenho que escolher aquele perfil que realmente reflita aquilo que eu quero e que eu espero de um filho. Não adianta eu dizer, eu vou demorar 5 anos na fila, então eu vou escolher criança até 10 anos de idade. Eu vou dar o amor e vou me sentir pai ou mãe daquela criança. Então, o perfil, ele tem que ser fidedigno com aquilo que de fato eu quero. Daí a importância de uma preparação para a adoção. Mas o prazo de espera também tem muito a ver com a questão do perfil. Doutora Elia, também a importância de, completando, Valdemir, só completando o que a doutora Elia disse, é muito importante a participação dos pretendentes enquanto esperam nos grupos de apoio, porque, como a doutora Elia brilhantemente pontuou, o perfil, ninguém quer impor o perfil a ninguém. Mas é óbvio que se você participa dos grupos de apoio, você vai ressignificar algumas crenças que você tem, não é? De uma maneira bem processual, no seu tempo, e você pode rever algumas coisas, inclusive o perfil. Então, a participação nos grupos de apoio, ela é imprescindível para uma boa preparação e para o sucesso da adoção, né? Só complementando, doutora Tatiana, foi muito interessante lembrar essa questão. A nossa experiência, a SEJA, que é a comissão que eu faço parte também, nós temos um projeto belíssimo, que é o Projeto Família, né, que é a busca ativa de pretendentes, né, com divulgação de imagens, um pouco da história dessas crianças e adolescentes que já estão disponíveis para adoção, mas sem pretendentes no cadastro, né, aquelas crianças e adolescentes tidas como perfil de difícil colocação em família adotiva. O nosso trabalho, que já é um sucesso, existe a segunda versão do Projeto Família, a gente começou a fazer essa divulgação, né, desde novembro de 2016, e já realizamos, ou seja, vai fazer ainda 4 anos, já estamos, eu acho que, ultrapassando 100 adoções, é um número muito grande. Mas nesse nosso trabalho, nós ficamos com a inquietação em face de alguns casos de devolução, né, adoções que o estágio de convivência não houve êxito, e foi criado um grupo de trabalho para explicar o motivo. Vamos estudar quais foram os principais motivos dessas devoluções. E foi um resultado surpreendente, feito por várias equipes técnicas de todo o estado de Pernambuco, das varas da infância, e mais de 50%, eu acho que foi 53% ou 56%, verificou-se que as devoluções foram de adoções de crianças saudáveis abaixo de 6 anos. Ora, não foram devoluções das nossas crianças e adolescentes do Projeto Família, a maioria. E qual foi a principal causa? Falta de preparação, não só dos pretendentes. A gente sabe que muitas vezes a criança ou adolescente tem que ser preparado para essa família, tem que se trabalhar o luto da família biológica, porque às vezes, por maior sofrimento e violação que aquela criança ou adolescente passou, aquela família era a sua referência, ele não tem uma referência positiva na vida dele. Então, se viu a importância da preparação dos nossos pretendentes, inclusive para lidar com esses desafios. E aí, que maravilha que o Tribunal de Justiça, junto com a APEGA, a Associação Pernambucana dos Grupos de Apoio à Adoção, fez o quê? Já está no forno para ser assinado.
termo de cooperação. Nós vamos fazer, inclusive, de forma virtual, e agradecer, né, a vocês, aos GAAs, por essa parceria, a preparação, inclusive a preparação com reuniões remotas, permitindo que todos os pretendentes do nosso estado, em Pernambuco, hoje nós temos o quê? 10, Tatiana? 10. Grupos de apoio à adoção. Veja, são várias cidades, a gente precisa de mais. Mas essas reuniões virtuais vai permitir a preparação e o amadurecimento. Então, é por isso que eu faço esse apego a vocês. Participem dos grupos de apoio à adoção, não só na fase preparatória, tanto é, doutora Tatiana e doutor Valdemir, que aqui em Recife, a partir desse primeiro semestre, nós começamos a exigir dos nossos pretendentes já habilitados, veja bem, exigimos como pré-requisito a participação de 4 reuniões, né, isso nos GAAs, e agora estamos exigindo também, entre essa data de habilitação, quando eu estou já habilitado para adotar, até a chegada do meu filho, eu vou ter que comprovar ao ano, pelo menos, a participação de mais 4 reuniões. Isso faz com que o quê? Que os nossos pretendentes continuem a participar dos GAAs, que vai ser muito positivo para o sucesso da adoção. Excelente. Esse pioneirismo de Pernambuco e do TJPS são realmente assim, fantásticos, né? Desses 2 lugares que estão sempre na vanguarda dessas ações que trazem tanto benefício à causa da criança e do adolescente. Mas graças à parceria com vocês, né? Devemos isso muito aos grupos de apoio à adoção. Doutora Hélia, a senhora falou no início do acolhimento familiar, né? Considerando que existe já um movimento de implantação desse acolhimento familiar em algumas cidades, que aparentemente exige mais um trabalho mais em rede, mais eficiente, né? Que busca o recrutamento, a sensibilização, não só da família acolhedora, como também de toda a comunidade. Eu gostaria de saber, assim, como anda essa implantação da família acolhedora aqui no Estado? No Estado ou em Recife? Em Recife. Recife. Doutor Valdemir, o acolhimento familiar, eu reputo que tem uma grande relevância, porque ele aproxima mais aquela criança ou adolescente que foi tolhido, né, dessa convivência com a sua família biológica, porque estava sendo seus direitos violados, né, junto à família biológica, mas no serviço de acolhimento familiar, aquela criança ou adolescente, ela vai estar acolhida no seio de uma família. Então, não estará tão tolhida desse direito maior de convivência comunitária e familiar. Então, é um serviço que é muito importante, né? É um acolhimento que ele traz menos consequências do ponto de vista emocional, de danos, para a criança do que o acolhimento institucional. Porque, por melhor que seja a instituição, é uma instituição, o funcionário bate o ponto, vai para casa e a criança e o adolescente fica, não é? Então, Pernambuco, hoje, nós contamos apenas atualmente com a comarca de Paudalho, que é a única que hoje está com serviço de acolhimento familiar implantado. O senhor bem falou, é muito importante que a rede esteja junta, que o município abrace esse serviço de acolhimento, porque não é um serviço do judiciário, é um serviço que tem que ser implantado pelo município. E Recife, a Jaboatão dos Guararapes também está em tratativas, né? Eu não sei se a lei já foi publicada, mas também está com essa movimentação. E Recife, antes da pandemia, no ano passado, inclusive, eu participei da reunião, né, a Coordenadoria da Infância e Juventude, juntamente com a Prefeitura do Recife, iniciou essas tratativas para o serviço de acolhimento familiar em Recife ser implantado. Então, foi editada e já com vigência publicada a lei, o decreto regulamentando, e já iria, a próxima etapa era abrir um concurso ou uma seleção para o quê? A contratação das equipes técnicas que ficam também à frente do serviço e da seleção das famílias acolhedoras. Já está normatizado, tudo está normatizado. E aí, quando iria se fazer essa seleção, que seria agora para o primeiro semestre, houve a pandemia. Então, realmente, essas tratativas foram suspensas, mas eu acredito
que quando nós estivermos essa normalidade mais de volta, né, após a pandemia, esse serviço ele vai ser implantado em Recife e aí será um norte para os outros municípios também. E digo mais, é um serviço que é muito menos custoso para uma prefeitura, você todo mês dar essa ajuda de custo à família do que você manter uma casa, um imóvel, funcionários no acolhimento. Será muito mais barato, eu tenho certeza. Com certeza. E mais importante, muito mais saudável para aquela Saudável criança e adolescente acolhida. Sim. Isso. Com certeza. A senhora também falou aí muito sobre, nós falamos até agora, desse tempo que o pretendente vivencia, né, esses diferentes tempos, da habilitação, do processo, depois da espera para a chegada do seu filho ou da sua filha, mas tem o outro lado da moeda que a gente precisa olhar e que Pernambuco olha também, né, e tem feito avanços significativos, que é a espera dessas crianças maiores, dos grupos de irmãos, dos adolescentes, que chegam quase a 2.000, né, no nosso estado. Não, no nosso estado não, pelo amor de Deus. No Brasil. No nosso estado, a gente oscila numa média, eu diria, de 90, 80 crianças e adolescentes que estão, que podem ser tidos como esse público, né, de idade mais elevada, grupo de irmãos e crianças e adolescentes com problema de saúde ou alguma deficiência. Então, essa espera, eles também vivenciam essa espera, essa angústia de querer ter uma família. Alguns nunca conheceram o afeto, não é? O colo de pai, o colo de mãe, e eles sonham com isso. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho agora, para que as pessoas conhecessem o que Pernambuco tem feito para que essas famílias, essas crianças e esses adolescentes pudessem, de fato, ter a graça, não é, de conhecer e receber uma família. Pernambuco, né, o nosso Tribunal de Justiça, eu falo porque eu falo com muita paixão, porque eu sei... Tem que falar mesmo. Tem que falar, porque eu assisti um dia uma palestra, um curso, foi oferecido pela Escola Judicial do TJ, né, Tribunal de Justiça. Não me lembro mais o nome do palestrante, mas eu achei fantástico. Ele disse, olha, muitas vezes, para a gente comprovar a qualidade de um serviço ou um fato, para podermos criticar, fazer uma avaliação estatística. Nós temos estatísticas, nós temos números para comprovar esse trabalho belíssimo que o nosso Tribunal de Justiça foi pioneiro em relação a todo o judiciário brasileiro. Fomos pioneiros, mas nós não fomos os, digamos, criadores. Nós bebemos na fonte dos grupos de apoio à adoção, que esses, sim, foram pioneiros na chamada busca ativa. E o que é isso? Antes mesmo da implantação do Cadastro Nacional de Adoção, do CNA, que aí todos nós passamos a ter realmente a visibilidade do número de crianças e adolescentes de todo o país que estavam à espera de uma família. Antes eu me limitava ao quê? As crianças e adolescentes da minha cidade, né? O juiz, ele não tinha. Como é que ele ia saber a criança ou adolescente de Alagoas, do Rio Grande do Sul, os pretendentes de todo o Brasil? Eu tinha o meu cadastro limitado. Mas, ainda nessa época, os próprios grupos de apoio à adoção faziam, né, o trabalho de formiguinha. Olha, naquela cidade de Belo Jardim, tem uma criança de faixa mais elevada ou com problema de saúde que não tem pretendentes. Você, do grupo de apoio à adoção lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, tem interesse. E esse trabalho, ele foi ganhando mais força com a implantação desse Cadastro Nacional de Adoção. Pernambuco é pioneiro, a gente se deve muito isso à nossa Coordenadoria da Infância, que é maravilhosa, a desembargador Luiz Carlos, que eu não posso nunca deixar de fazer a menção, que é um apaixonado pela causa da infância e juventude, e verificou-se que, com essa experiência dos GAAs, o judiciário pernambucano também podia dar um exemplo. E já em 2008, com a implantação do CNA, foi feito o projeto Família Surgiu, mas ele era mais limitado. As nossas buscas
elas se faziam o quê? Entre os organismos internacionais que trabalhavam com adoção e com os grupos de apoio à adoção. Em 2016, o Projeto Família ganhou uma roupagem nova, já o quê? Com base na revolução que as redes sociais, as mídias sociais nos deram. Ninguém hoje vive sem um aparelho celular, sem as redes sociais, internet, Instagram, e vimos que nós poderíamos sim dar visibilidade às nossas crianças. Fizemos isso com muita responsabilidade, submetemos esse projeto, já que havia muitas críticas já, inclusive por operadores do direito, juízes, promotores, advogados, quem atuava na área da infância, que achava que isso seria o quê? Você vai causar. Isso é uma violação ao direito de imagem daquela criança. Você está expondo a criança ou adolescente sua imagem. O que o Estatuto da Criança ou do Adolescente, a Constituição, proíbe é eu expor de forma vexatória, denigrir a imagem daquela criança. Eu estou expondo a sua imagem visando o quê? A efetivação do direito maior. Uma família para uma criança ou adolescente, como a doutora Tatiana disse, que não sabe, muitas vezes na sua vida, não soube o que é um colo, um carinho, um amor, e que quer uma família. E no caso do adolescente, ele tem que declarar, ele assina uma declaração, ele diz, eu quero ter minha imagem divulgada porque eu quero uma família. Graças a essa divulgação, nós, de novembro de 2016, que foi quando nós tivemos a primeira publicação de imagens, eu lembro, foi um grupo de 3 irmãos. E um tinha, eu acho que 9, 10 e 11, eram idades já mais elevadas, e já estavam à espera de uma família no cadastro há mais de um ano. Sabe quanto tempo demorou para eles serem adotados? Menos de 2 meses. A publicação foi em novembro, a adoção foi concluída, eu acho que foi janeiro, se eu não me engano, e por um pretendente que morava onde? Minas Gerais. Se nós não tivéssemos divulgado, esse grupo de irmãos muito provavelmente estaria acolhido até hoje sem uma família. Nós já realizamos 100 adoções, quase 100, até maio, acho que nós estávamos em 93 ou 96, mas já realizamos outras pelo Projeto Família, e é fantástico. Ou seja, nós vamos dar a essas crianças e adolescentes, até então tolhidos, sem pretendentes no cadastro, a possibilidade de ter uma família. Porque, às vezes, quando você vê criança, sexo feminino, 10 anos, com problema de saúde, é frio isso, eu não conheço, eu não vejo. Quando eu tenho essa visibilidade, é outra história, não é? E é importante registrar também que essa divulgação de imagens, ela tem um propósito não só para adoção, mas para garantir também o apadrinhamento, que é outra ferramenta maravilhosa. Nós sabemos que em algumas situações, ou porque o próprio adolescente não quer ser adotado, tem casos de adolescente, não quero ser adotado, eu ainda tenho um vínculo com minha família, eu vou organizar, eu vou ter a minha autonomia no futuro, ou para ajudar minha família, mas eu não quero ser adotado. Ou há casos em que realmente nós não vamos ter pretendentes para a sua adoção, mas eu posso apadrinhar. Eu posso dar uma assistência financeira, eu posso dar uma assistência à saúde, eu posso dar o meu amor e carinho como um padrinho afetivo. Então, veja as maravilhas que esses programas que dão visibilidade a essas crianças e adolescentes, até então, o quê? Invisíveis. À espera de uma família, mas sem família no cadastro. Eu posso dar e fazer uma diferença muito positiva na vida delas. E graças a esse projeto nosso, desde 2016, quase todos os outros tribunais também adotaram o processo de busca ativa, legitimaram, né? No Paraná, por exemplo, você disse que tem um espectador, né, acompanhando, sim. O Paraná tem, lá é um aplicativo em que os pretendentes se habilitam e conseguem visualizar todas as crianças e adolescentes que estão nesse perfil sem pretendentes para sua adoção no SMA. É maravilhoso, eu sou apaixonada mesmo. Fã de carteirinha. Doutora, eu pensando também agora nas crianças que estão na instituição, que ficam na tutela do Estado até os 18 anos, né? Existe um preparo dessas crianças para a vida abrigamento, e o que se faz? Qual é esse preparo dessa criança, desse adolescente para o mundo? Eu queria parabenizar, não é, que eu também sou fã,
do trabalho desenvolvido pelas equipes técnicas das casas de acolhidas. Eu tenho realmente a honra, né, de trabalhar, são profissionais realmente vocacionados e que amam, porque não é uma remuneração digna para o trabalho que eles fazem. Existe esse preparo. Normalmente a instituição de acolhimento ela conta não só com os cuidadores, né, as pessoas que trabalham no dia a dia, mas também com a equipe técnica, psicólogo, assistente social. Não temos pedagoga, doutora Tatiana, a gente estava conversando sobre isso, que é importante, mas são equipes que preparam esse adolescente para uma vida adulta, aquele que não será adotado, por exemplo. E, assim, a rede sempre se trabalha o quê? Junto à prefeitura, ao Estado, cursos profissionalizantes. O Estado oferece, a prefeitura também. É o ideal? Não. Daí a importância do programa de apadrinhamento. Você pode apadrinhar financeiramente. Então, a SEJA também divulga nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, a gente divulga. O adolescente está disponível não só para adoção, mas também para apadrinhamento. Precisa de um curso técnico na área de informática, normalmente a gente diz o valor. Precisa de um tratamento, a gente sabe, o senhor como médico sabe, né, doutor Valdemir, às vezes tem uma deficiência na rede de saúde, é um acompanhamento com um neurologista, um psiquiatra, um psicólogo. Você, profissional, você pode ser um padrinho. Olha, eu vou dispor um pouco do meu tempo, da minha hora de consulta para fazer isso. Ou eu vou pagar, eu vou custear, eu vou ser um padrinho financeiro. Então, isso também ajuda e muito a preparar esse adolescente para ter uma autonomia na vida adulta. Nós já tivemos casos muito bonitos e, normalmente, quando adquire a maioridade, atinge a maioridade, ele não vai ser expulso. Tu completasse 18 anos, vá-se embora, se vire na sua vida adulta. Não, a gente não faz isso com o filho, né? Nossos filhos com 18 anos, eles não são independentes, a gente sabe disso, ainda tem muito que conquistar. Então, eles normalmente não saem, porque existe a vinculação que se cria com a instituição, ali é a casa dele ou lá, e aí se trabalha para que ele tenha autonomia. Muitas vezes se consegue um auxílio moradia do governo, se quando ele está trabalhando, consegue alugar um imóvel, aí se faz toda a mobilização para conseguir imóveis, equipar. Há outros casos em que realmente aquela criança, aquele adolescente vai permanecer no serviço de acolhimento e há casas de acolhidas que são próprias para o público adulto. Mas há casos em que o vínculo afetivo é tão forte com a casa e, às vezes, dependendo, nós temos casos de adultos já com deficiência que permanecem na instituição de acolhimento. Porque ele não pode, o próprio plano de convivência familiar e comunitária nacional, ele diz isso, não é? Que deve ser garantido essa transição do sistema de acolhimento para o público infanto-juvenil para o público adulto. Mas ele não é, a gente vai trabalhar para dar ele essa autonomia para uma vida adulta. Certo. Antes da gente ir para o final desse bate-papo tão gostoso... É tão rápido, né? Puxa vida. Mas ainda não terminou, não. Tem umas perguntas aqui para a senhora, viu? Tem muita gente perguntando sobre o curso. Márcio do GAP Paulista já respondeu aqui, colocou até telefone, endereço de Camaragibe, que o pessoal estava perguntando. Mas estão querendo saber com relação ao curso, que estão no processo de habilitação e está demorando a questão do curso, só falta isso para algumas pessoas. E outra pergunta, duas pessoas querem saber também qual é o momento adequado para começar a preparar o quarto do filho. Eita, essa pergunta é desafiante, hein? Pergunta viu? Olha, vamos começar pela primeira, né, do curso EAD. Bem interessante, porque aí abre até o espaço para eu explicar como o judiciário está trabalhando nesse período de pandemia, né? Todos nós continuamos trabalhando e muito. Eu nunca trabalhei tanto como nesse período de pandemia, né? Eu acho que a gente não tem horário estabelecido, então começa de manhã e vai até onde a gente aguenta, né? E, assim, no caso do pretendente à habilitação,
Nós tivemos realmente uma demanda reprimida, logo nos primeiros 3, começamos a pandemia e a suspensão das atividades presenciais, acho que a partir do dia 17 de março, certo? Do dia 17 de março ao dia 8 de julho deste ano, ficamos sem curso, sem oferecer curso para os pretendentes. Então, veja, foi março, abril, maio, junho, julho, 4 meses praticamente de uma demanda reprimida que, lógico, atrasou. Só esse tempo de espera já seria o tempo para se concluir uma habilitação, né? 120 dias. Então, de fato, haverá atrasos em muitas habilitações e, por conta disso, o tribunal foi em um mês, a gente eu digo porque eu trabalho no setor da coordenadoria, se conseguiu fazer esse curso à distância. Então, houve a demanda inicial de 330 pretendentes. Foi cumprida, existe o curso até, eu acho que já se concluiu até o final do ano, e vai abrir novas turmas, a inscrição, a partir do dia 5 de outubro a 15 de outubro. Nós já encaminhamos o ofício circular, acho que ontem ou foi na segunda-feira, para todas as varas da infância. Então, qual é a minha orientação para os senhores? Ainda não estamos fazendo o atendimento presencial. Todavia, todas as varas estão funcionando presencialmente, né? O trabalho interno e também para atendimento de advogados, de 9 às 13. Então, os senhores podem ligar ou encaminhar o e-mail para a vara, se já tem conhecimento. E se não sabem nem o telefone da vara, nem o e-mail, e não querem perder tempo buscando no site do Tribunal de Justiça, entrem, baixem nos seus telefones o aplicativo TJPE Atende. E aí vocês vão passar a mensagem. Olhe, eu quero saber, para mim, sou fulaninho de tal, já estou habilitado e falta apenas o curso. A vara da infância que eu estou já com habilitação e tramitação é tal. Sua solicitação vai ser encaminhada para a vara e vocês vão ter a resposta, tá certo? Já estão programadas novas turmas, novas inscrições. É isso. E continuamos a trabalhar e dar prioridade para que essas ações não parem e possam ser julgadas no tempo que o Estatuto da Criança e do Adolescente determina para sua conclusão. A outra resposta, né? Se eu posso preparar o quarto do meu filho. Olha, eu acho que toda a gestação, a gente, no caso do filho biológico, a gente curte, né? A gente tem um tempo certo, que é definido, de 9 meses, e no caso da filiação pela adoção, esse tempo é incerto. Então, eu acho que para o internauta que está me fazendo essa pergunta, tem que se fazer uma reflexão se essa preparação do quarto e deixar o quarto pronto, se isso emocionalmente vai lhe trazer um bem ou não. A gente também tem que ponderar isso, né? E esse tempo de espera, eu não posso... Pode aumentar a ansiedade. Pode aumentar a sua ansiedade. Por isso que é tão importante a participação nas reuniões dos GAAs, porque a troca de experiência vai ser muito enriquecedora, até para você se preparar. A depender do perfil, você sabe que terá um tempo de espera maior, mas, assim, eu aconselho também vocês não só participarem dessas reuniões, mas também tirarem as dúvidas com a equipe técnica, onde você se habilitou, ou onde você está se habilitando. Mas, se para você vai fazer um bem ter o quarto preparado à espera do seu filho, curtindo todo dia, olhando, faça. Isso é muito pessoal, não é? Porque também eu vou dizer, se o filho chegar para você amanhã, o que é importante é o amor. O resto, a gente administra. O quarto, né? A gente vai administrar. Compra um colchão, bota na sua cama, dorme com você abraçadinho e você vai se organizando. O mais importante é ter o amor e esse preparo para todos os desafios que vêm e as maravilhas, né? Porque os desafios são grandes, né? Do dia a dia, a gente quem tem filho, né? Doutor Valdemir, doutora Tatiana, sabe que a vida da gente muda. Não é? Totalmente, mas as maravilhas e os momentos, né, que nós temos com os nossos filhos, aí não tem preço. Verdade.
Valdemir, queres falar alguma coisa, querido? Não, eu só queria agradecer, agradecer por participar do programa, por essa parceria que fizemos o GEADIP e o GAFA, pela disponibilidade da doutora Hélia, né? E para mim foi um prazer realmente conhecer e aprofundar, né, essa relação com vocês, porque somos amigos. Agora somos amigos e agora nós estamos juntos nessa causa, mais do que nunca, nessa causa da adoção. Eu queria dizer também que nós iremos encerrar o nosso programa com uma música, né, com uma música que contempla todo esse tempo de espera, porque essa música fala exatamente de quando o filho chega, o que se transforma esse tempo de espera. Então, é uma música de Lula Queiroga, chamada Portão, e a gente vai liberar no final, e agradecer também a Lula Queiroga, que nos disponibilizou para fazer o uso da música dele, disse que se sentiria honrado em estar junto com a gente nesse programa e nessa causa adotiva. Doutora Hélia. Que maravilha. Eu fazer agradecer pelas considerações finais. Eu só tenho a agradecer, não é, pelo convite, né, e essa me possibilitar trazer um pouco da experiência nossa, né, do Tribunal de Justiça, da SEJA, dizer também que nos colocamos à disposição. Quaisquer dúvidas, a SEJA tem como uma de suas atribuições a competência de zelar pela correta manutenção e alimentação do cadastro, né, do SNA. Então, quaisquer dúvidas, entrem no site, podem mandar e-mail para a gente, seja, né, ceja@tjpe.jus.br. Nos sigam no nosso Instagram, no nosso Facebook, vejam as nossas crianças e adolescentes que precisam de uma família, querem uma família e também de um padrinho. E agradecer, parabenizar esse trabalho belíssimo de vocês, dos GAAs, que eu sou fã. E é isso, amor para todos, né? Que bom. Nós que agradecemos a sua participação, sempre tão certeira, tão calorosa, tão afetiva, não é? Que isso faz toda a diferença, não é? Porque a senhora fala para além do profissional, né? A senhora é uma profissional excelente, mas transborda nesse profissionalismo para nos envolver com esse afeto, e isso é muito, muito importante. Muito obrigada mesmo. Agradecer a presença virtual de pretendentes dos outros grupos de apoio e dizer que todos os talk shows que a APEGA faz fica disponível no seu canal no YouTube. Não é, Valdemir? Fica no canal do YouTube da APEGA. APEGA, associação, eu agora... Pernambucana, eu acho que é a Associação Pernambucana dos Grupos de Apoio à Adoção. Mas eu não sei se lá no YouTube tá assim, tá. Associação ou APEGA Associação Pernambuco. Mas colocando APEGA, vai ver logo lá o com uma sombrinhazinha de frevo, aí já sabe que é a APEGA. Aí você pode assistir todos os talk shows, a gente todo mês traz um tema diferente, não é? Para que tanto os pretendentes como as famílias, a sociedade de um modo geral, possa refletir sobre essa temática que tem mudado a vida de tantas crianças e adolescentes institucionalizados. Então, nosso muito obrigada a todos, um agradecimento especial a Júlio, do IAI Belo Jardim, e a gente se encontra no nosso próximo talk show. E, Valdemir, com você agora a música, né, para encerrar esse momento tão lindo. Bom, a música quem vai ser colocada aí pelo Júlio. Agora, eu queria lembrar a todos que dia 23 nós temos um encontro, o pessoal do GAFA, Grupo de Apoio Flores da Adoção, com Tati Valério, doutora Tatiana Valério, que vai fazer a nossa reunião mensal, né? A adoção não é tabu, ok? Pronto. Boa noite a todos, né? Amor para todos, que Deus nos abençoe e até a próxima. Gente. Até a próxima. Foi ótimo. Tchau. Depois que te encontrei, uma estrela
depois que te conheci. É como se não houvesse antes. O mundo é agora em diante. É como plantar um jardim. Nem sei quanto tempo esperamos, até que um dia, enfim, você faz parte de mim. Chama de pai, chama de mãe, chama de filho.